O centurião romano, um símbolo de poder e autoridade do Império Romano, testemunha a crucificação de Jesus, o Filho de Deus. No momento da morte de Cristo, algo extraordinário acontece dentro dele. Ele, que estava acostumado a executar ordens cruéis e a seguir as regras do seu império, é profundamente impactado pela presença e pelo sacrifício de Jesus. Enquanto observa Jesus padecer na cruz, o centurião romano é tomado por uma mistura de emoções: perplexidade, surpresa, de alguma forma, uma estranha sensação de arrependimento. Ele testemunha a maneira como Jesus suporta a agonia com serenidade e compaixão, perdoando até mesmo aqueles que o crucificaram. O centurião romano, um homem acostumado à brutalidade e à crueldade do seu ofício, vê algo único em Jesus. Ele percebe uma pureza e uma grandeza que não pode ser ignorada. Essa experiência o confronta com sua própria humanidade e com a verdade sobre quem Jesus realmente é. Enquanto o sol escurece e a terra treme, o centurião romano é levado a uma profunda reflexão sobre sua própria vida e suas escolhas. Ele reconhece sua necessidade de redenção e perdão, e é tocado pela compaixão e pela graça que emana da pessoa de Jesus. No momento em que Jesus entrega seu espírito e morre na cruz, o centurião romano cai de joelhos, atordoado e transformado. Ele professa sua fé em Jesus como Filho de Deus, aquele que trouxe perdão e salvação não apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. O centurião romano, outrora um instrumento da opressão romana, agora se torna um discípulo de Cristo, testemunhando o poder transformador do amor divino. Sua vida é mudada para sempre, pois ele experimenta o perdão e a redenção que só podem vir através do sacrifício de Jesus na cruz. O vídeo de hoje promete revelar o encontro impactante entre o centurião romano e Cristo, bem como as consequências extraordinárias desse momento. Antes de mergulharmos nessa narrativa fascinante, gostaria de pedir que você se inscrevesse no meu canal e ativasse o sininho de notificação para receber mais conteúdo sobre a compreensão da Bíblia de forma simples e acessível. Agora, vamos nos preparar para entender todo o contexto dessa história e o que aconteceu com esse homem. É importante destacar que, embora o encontro do centurião com Cristo não seja detalhado na Bíblia, encontramos relatos e manuscritos da época que narram as histórias dos personagens que estiveram presentes na vida e morte de Jesus. O centurião ocupava uma posição de grande proeminência, confiança e responsabilidade no exército romano. Este cargo era almejado por muitos, mas alcançado por poucos, exigindo não apenas coragem e habilidade militar, mas também uma disciplina inabalável e lealdade ao império. Como comandante de um século, que consistia em um batalhão de 100 soldados, a autoridade do centurião era absoluta. Para aspirar a esse posto, um soldado precisava demonstrar não apenas bravura em combate, mas também habilidade estratégica e liderança inspiradora. A disciplina e a obediência eram valores fundamentais, tanto para o centurião quanto para seus subordinados. Além disso, sua inteligência precisava estar acima da média, pois uma única decisão só poderia determinar o resultado de uma guerra. Dentro desse contexto de liderança e autoridade militar, podemos imaginar o impacto que o encontro com Jesus teve na vida do centurião romano. Como um homem acostumado ao rigor e à brutalidade da sua profissão, ele se vê confrontado com algo completamente diferente em Jesus: uma presença de paz, amor e perdão que desafia todas as suas concepções anteriores. Agora, com esse pano de fundo estabelecido, estamos prontos para mergulhar na história do encontro do centurião com Cristo e nas consequências transformadoras desse momento para sua vida e para a história da humanidade. Prepare-se para uma narrativa emocionante e inspiradora que revela o poder do amor divino para mudar até mesmo os corações mais endurecidos. O centurião, inserido em uma máquina militar implacável que impunha a ordem nas terras dominadas por Roma através da força, estava familiarizado com métodos brutais de punição, como a crucificação. É provável que esse centurião, do qual estamos falando,
tenha comandado a tortura e a execução de dezenas ou até centenas de pessoas durante os eventos finais do ministério de Jesus aqui na Terra. Durante a traição de Judas, sua prisão, julgamento, condenação e crucificação, o exército romano desempenhou um papel crucial no cumprimento das Escrituras que tratavam da paixão de Cristo. Enquanto Jesus agonizava na cruz, os soldados dividiram suas vestes e lançaram sorte sobre sua túnica, cumprindo a profecia do versículo 18 do Salmo 22. Neste salmo, Deus revela ao rei Davi uma série de acontecimentos que ocorreriam no dia em que o Messias, nascido de sua linhagem, seria crucificado. No momento em que Jesus pede ao Pai que perdoe aqueles que o condenaram e entrega seu último suspiro, algo sobrenatural acontece. A Bíblia relata que o céu se escurece, a terra treme e até o véu do templo se rasga de alto a baixo. Este momento de profunda comoção cósmica não passa despercebido pelo centurião romano e seus soldados. Enquanto testemunham esses eventos extraordinários, eles são confrontados com a verdade sobre a identidade de Jesus e o significado da sua morte na cruz. O centurião, em particular, é tocado pela serenidade e compaixão de Jesus, mesmo em meio à sua própria agonia. Esse encontro transformador entre o centurião e Cristo marca um ponto de virada na vida do militar romano. Ele é confrontado com a verdade sobre sua própria humanidade e suas ações passadas, levando a uma profunda reflexão sobre o significado da vida e da morte. Mas o impacto desse encontro vai além da vida pessoal do centurião, influenciando também o curso da história e o destino da humanidade. A escuridão que envolveu o local foi tão densa que os cientistas que estudaram os manuscritos da época a compararam com a escuridão das 10 pragas que assolaram o Egito. As pessoas podiam sentir a escuridão com as próprias mãos. Ao mesmo tempo, a Bíblia relata que um terremoto sacudiu a terra, rachando rochas enormes e rasgando o véu do templo de cima a baixo. No entanto, o mais extraordinário ainda estava por vir. O capítulo 27 do Evangelho de Mateus relata que vários túmulos se abriram com tremor e os corpos daqueles homens e mulheres de Deus que haviam morrido se levantaram e foram para a cidade santa de Jerusalém, onde foram vistos por muitas pessoas. Todos esses fenômenos trouxeram ao coração do centurião a certeza de que algo divino e sobrenatural estava acontecendo naquele momento. Mesmo após testemunhar e participar de centenas de execuções com tamanha brutalidade e crueldade, o oficial ficou atordoado e começou a questionar suas crenças e convicções. Nada se comparava ao que ele estava presenciando naquela tarde no Monte Gólgota. Então, naquele momento, o centurião olhou fixamente para o corpo de Jesus na cruz e proferiu a frase que mudaria sua vida para sempre: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Com essa declaração, o centurião mostrava que via diante de si o Messias, aquele que os líderes judeus haviam acusado de ser uma fraude. A luz que emanava daquela cruz tocou o espírito daquele homem, e certamente ele começou a lembrar dos momentos que testemunhara como líder do século, responsável pela execução de Jesus. Ele provavelmente acompanhou todos os passos desde a prisão de Cristo. A reação daquele prisioneiro chamado Cristo revelou não apenas sua inocência, mas também sua natureza divina. Desde o momento em que foi levado perante o sumo sacerdote e o sinédrio, Jesus enfrentou uma série de acusações falsas, mas nunca se enfureceu nem tentou se defender. Mais tarde, diante de Pilatos e do povo judeu, sua postura serena e sua dignidade destacaram ainda mais sua natureza divina. A exigência de sua crucificação em troca da liberdade de Barrabás marcou mais uma injustiça na vida de Jesus. Mesmo diante de todas as humilhações e sofrimentos, ele permaneceu calmo, enfrentando as adversidades com serenidade. Jesus foi espancado, chicoteado e recebeu uma coroa de espinhos na cabeça, mas em nenhum momento utilizou seu poder para acabar com seu próprio sofrimento. Sua humildade em obedecer à vontade de Deus, mesmo diante de tamanha dor, demonstra a perfeição do plano divino. No ápice de sua agonia,
Jesus olhou para o céu e proferiu as palavras eternas: Pai, perdoe-os, pois eles não sabem o que estão fazendo. Este ato de amor incondicional ecoou através dos tempos, revelando o coração compassivo de Jesus por toda a humanidade. O centurião, testemunhando cada uma dessas reações de Jesus, concluiu que estava diante do Salvador do mundo. Ele não apenas presenciou a morte de um homem naquela cruz, mas também testemunhou sinais que desafiavam a compreensão humana. A partir desse momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Embora a Bíblia não forneça detalhes sobre a vida deste homem nem mencione seu nome, diversos manuscritos antigos que narram histórias da época e pessoas que estiveram envolvidas na vida e morte de Jesus, nos permitem imaginar o impacto profundo que esse encontro teve em sua vida e nas vidas daqueles que testemunharam o amor redentor de Cristo naquela tarde sombria em Gólgota. É possível especular que o centurião tenha renunciado à sua carreira militar para se dedicar integralmente ao aprendizado do Evangelho de Jesus e, posteriormente, pregar as boas novas aos gentios, aqueles que, como ele, não eram judeus. Nesse cenário, ele se tornaria um dos primeiros não-judeus a dedicar sua vida a Cristo na história. No mais, é importante considerar que uma decisão como essa certamente não seria vista com bons olhos pelo Império Romano. O abandono de um de seus melhores oficiais seria interpretado como traição, especialmente pelo imperador Tibério César. Provavelmente, ele teria ordenado que o centurião fosse tratado como um traidor pelo exército romano. Essa reação do Império Romano poderia ter sérias consequências para o centurião. Ele poderia enfrentar ostracismo, perseguição e até mesmo a pena de morte por sua decisão de abandonar sua posição e se alinhar com os ensinamentos de Jesus. Porém, o centurião estava disposto a enfrentar esses desafios em nome de sua fé e de sua convicção no poder transformador do Evangelho. Assim, mesmo diante das ameaças e perigos que enfrentava, o centurião permanecia firme em sua decisão de seguir a Cristo e compartilhar a mensagem de salvação com aqueles que estavam fora da comunidade judaica. Sua coragem e dedicação são exemplos inspiradores de devoção e serviço ao reino de Deus, independentemente das adversidades que possam surgir. Após tomar a decisão de seguir a Cristo e pregar o Evangelho aos gentios, o centurião enfrentou duras consequências por sua escolha. Ele foi perseguido e eventualmente preso, onde foi submetido a interrogatórios brutais e tortura com o objetivo de fazê-lo renunciar à sua fé em Cristo. No entanto, mesmo diante das adversidades, ele se recusou a ceder. Diante da firmeza do centurião em sua fé, seus perseguidores tornaram-se ainda mais cruéis. Como forma de silenciar sua voz e impedir que continuasse a pregar o Evangelho, eles o submeteram a tormentos terríveis. Cortaram-lhe a língua, privando-o da capacidade de falar, e arrancaram-lhe os olhos, privando-o da visão. Esses atos de violência extrema visavam não apenas causar dor física, mas também negar ao centurião a capacidade de comunicar sua fé e testemunhar sobre Jesus. Apesar de ter sido privado de suas faculdades físicas, sua fé e sua devoção a Cristo permaneceram inabaláveis. Mesmo sem língua para falar e olhos para ver, o centurião encontrou uma maneira de continuar testemunhando sobre o poder transformador de Cristo. Sua vida, marcada pela coragem e pela resistência diante da perseguição, tornou-se um testemunho vivo do amor e da graça de Deus. E mesmo nas profundezas da escuridão e do sofrimento, sua fé permaneceu inabalável, apontando para a esperança e a promessa da ressurreição em Cristo. Aqueles que acreditavam que o mal infligido ao centurião o silenciaria, estavam enganados. Pelo contrário, sua perseguição apenas fortaleceu a fé das pessoas, resultando em um aumento no número de crentes em Cristo, inclusive entre os próprios romanos, como ex-oficial do Império. Esse movimento de conversão e testemunho continuou até o fim da vida do centurião. Algumas tradições sugerem que o nome do centurião era Longinus, que por sua vez, foi traduzido para Linho. Em algumas religiões, ele é considerado um santo.
É importante ressaltar, no entanto, que para nós cristãos protestantes, adoramos somente a Deus e não veneramos figuras religiosas, por mais importantes que tenham sido na história bíblica. A história do centurião, seja ele chamado de Longinos ou por outro nome, serve como um poderoso testemunho da perseverança da fé diante da adversidade. Sua vida, marcada pela coragem, resistência e dedicação a Cristo, continua a inspirar e desafiar os crentes até os dias de hoje. É verdade que muitos cristãos afirmam que Longinos foi o oficial responsável por perfurar o lado de Jesus com uma lança, resultando na cura milagrosa de seus olhos ao serem banhados pelo sangue e água que jorraram do corpo de Cristo. É importante ressaltar que a Bíblia não especifica que tenha sido o centurião quem realizou essa ação, mas sim um de seus soldados. Além disso, é válido considerar que, assim como acontece nas equipes de segurança de qualquer país hoje em dia, um oficial não poderia ter nenhuma deficiência física, pois isso causaria problemas tanto para ele quanto para seus colegas de batalha. Portanto, essa teoria pode não se sustentar completamente sob esse aspecto. No entanto, a história do centurião nos ensina uma lição poderosa sobre o amor e a verdadeira mudança. Ela nos lembra que, após conhecer o amor de Cristo, qualquer pessoa, mesmo aqueles que parecem não ter esperança, pode ser transformada. Essa história nos mostra que não há coração tão duro que não possa ser tocado pela bondade e pela graça de Deus. O exemplo do centurião nos inspira a acreditar na capacidade de redenção e transformação que o amor de Cristo pode trazer às vidas humanas. Ele nos lembra que, independentemente de nosso passado ou de nossas circunstâncias, sempre há esperança e perdão disponíveis para aqueles que se voltam para Deus em arrependimento e fé. Adquira a Bíblia King com 25% de desconto através do nosso cupom de descontos fixado na descrição do vídeo. Chegamos ao final do nosso vídeo, e espero que tenham gostado. Este exemplo poderoso do centurião nos lembra da importância de basear nossa fé no que está na Bíblia e no poder transformador que essa verdade tem para mudar nossas vidas. Todos nós, independentemente de nossas circunstâncias ou passado, podemos receber o amor, a mudança e o perdão de Deus se simplesmente termos fé e nos rendermos ao seu Filho Jesus. Se você está em busca de inspiração, conhecimento e conexão espiritual, não deixe essa oportunidade passar. Inscreva-se no nosso canal agora, deixe seu like e comentário para fortalecer nossa comunidade. Se desejar nos ajudar a continuar compartilhando histórias religiosas que tocam corações, torne-se membro do canal. Juntos, podemos fazer a diferença e fortalecer nossa jornada espiritual. Continue assistindo vídeos sobre a história da Bíblia e permita que a palavra de Deus continue a transformar sua vida. Que você seja abençoado e guiado pela verdade e pelo amor de Cristo em todos os momentos. Até a próxima!